Olá, galerinha, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Hoje eu gostaria de começar a nossa aula pensando ou refazendo alguns conceitos. Primeiramente, né, pela própria pandemia, pela nossa estrutura dos dias de hoje, recordar é viver. Como é bom recordar e viver as coisas. Como é bom você olhar para uma foto nas redes sociais, no seu Instagram e ver aqueles momentos felizes, aqueles momentos de alegria. Hoje me deparei, né, dentro desse conceito, estudando um pouco as redes sociais, estudando um pouco sobre os conceitos para nós retrabalharmos aqui com vocês. E aí veio aquela coisa gostosa, aquela felicidade, aquela nostalgia de acreditar, ter a esperança que tudo vai melhorar. E vai melhorar, que em pouco tempo nós estaremos aqui em sala de aula pensando juntos e dentro de se pensar junto, construímos o nosso conhecimento. Então, tanto a filosofia quanto a sociologia, eles não são disciplinas meramente fechadas ou estagnadas, elas são justamente aquelas disciplinas que fazem a gente pensar em que momento estamos, em que escola estamos, em que economia, tudo está relacionado. Então, hoje eu quero rever com vocês o capítulo 2 do livro A. Então, assim, recordar é viver, trazer a memória. Então, quanto mais eu recordo, mais eu refaço o caminho, mais eu aprendo. Gente, não vamos desanimar, vamos nos animar para que a gente possa, então, dar os melhores resultados. Eu acho que é o que todo mundo espera, todo mundo acredita. Então, hoje vamos trabalhar sobre estruturas sociais, conceitos básicos. Bom, primeiramente, o que é uma estrutura social? É tudo aquilo que me ajuda a fazer um caminho e, nesse caminho, construir relações. Então, eu preciso estudar os conceitos básicos disso. Vamos lá. Então, o que é uma estrutura social? Como eu já havia dito, a vida social se expande para muito além da nossa compreensão individual. Nós não precisamos pensarmos individualmente. Então, a estrutura social, ela parte do individual, mas ela vai para o coletivo. Ou seja, eu posso ser o melhor aluno aqui em sala de aula, mas se eu não estiver na coletividade, não souber interagir com os outros, eu vou ter uma pequena falha. Então, essa estrutura ela é sempre aquela que me oferece algo a mais. E esse algo a mais ela é constituída de uma coletividade. Então, na sociedade em geral, é comum que os indivíduos se organizem em grupos. Por quê? Facilitam a vida, favorecem a nossa sobrevivência. Para que eu possa, então, a partir disso, estruturar todo o meu caminho. Então, nós vivemos em grupos. Vamos pensar no primeiro grupo. A gente até já estudou em sociologia a importância da família, a importância da escola, a importância da religião. Esses grupos que nós falamos agora, eles fazem parte da estrutura social. E dentro desse conceito, então, nós vamos ampliando que nós não conseguimos viver sozinhos. Nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Por mais que a gente tenha algumas independências, não são todas que são realizáveis a partir do momento sozinhos. Nesse conceito, então, por que a personalidade das pessoas muda, muitas vezes para pior, nas redes sociais? Gente, aqui eu acho que é um momento bem interessante para analisarmos. O pessimismo nas redes sociais ou o compartilhamento de notícias que são falsas, os fake news. Então, parece que as pessoas elas gostam daquilo que causa desgraça. E aí você olha, pode ter certeza que você já se deparou com isso. Você conhece alguém que essa pessoa, ela na sua frente, conversando com você, parece uma pessoa positiva, otimista. Aí você vai, tem uma vida social com ela pelas redes sociais, e aí você começa a perceber que essa pessoa ela é negativa nas redes sociais, ou que ela coloca a sua opinião de forma mais grotesca, mais doída. Então, a partir do momento que eu coloco meus comentários em relação a qualquer notícia, eu posso receber também críticas.
E nós, como sujeitos, como pessoas pensantes, a gente tem que estar atento a tudo isso. Então eu posso acreditar que aquilo seja uma verdade, colocar a minha opinião, mas pode vir alguém e falar, não, Alexandre, isso não é verdade, isso pode ser a sua verdade, mas não é uma verdade coletiva. E aí se constrói o conhecimento. Então, as redes sociais, elas têm algumas funções, como expandir os nossos currículos sociais na web, a impressão de que estamos regredindo ao tribalismo do conflito. Eu acredito que muitas vezes sim, porque parece que a gente está numa guerra onde eu sei mais e outro sabe menos. E, na verdade, seria um momento de compartilharmos tudo aquilo que nós aprendemos na escola, na família, na religião, mas as redes sociais, elas comportam tudo isso, mas podendo também desfazer-se dos conceitos mais positivos e mais importantes. Há também novos espaços de expressão e manifestações de pessoas de diferentes origens, culturas, gostos, visões de mundo e realidades. Então, se eu gosto de funk, se eu gosto de MPB, se eu gosto de sertanejo universitário, são gostos pessoais que vão sendo trabalhados e a partir disso tem que ser respeitados. Dentro do campo de estrutura social, o problema social brasileiro, ele trabalha, ele está nas práticas de uma corrupção que já vem caracterizado de uma forma de violência. Então, a nossa cultura, dentro da estrutura social, ela é um momento onde a gente incorporou já que o jeitinho brasileiro, ou seja, a corrupção. Ah, mas eu tenho um amigo que pode fazer isso para mim, desse amigo... Aí vai toda uma estrutura. Então, a partir do momento em que eu uso a expressão eu tenho um amigo e esse amigo faz algo para mim que não seja dentro da legalidade, já trabalha o espírito da corrupção, que pode gerar conflito, gerar toda uma forma de violência. A importância das inovações da tecnologia. Gente, que fantástica essa expressão dentro da estrutura social. Olha como nós podemos nos relacionar hoje. Hoje, vocês estão tendo uma aula online de sociologia graças a inovações e da tecnologia. Gente, ninguém está dizendo que isso é melhor, que não é melhor. A gente é uma forma, é um instrumento, mas é que as tecnologias elas nos ajudam a nos comunicarmos ou a também nos distanciarmos uns dos outros, isso não tenha dúvida. Ela também é uma complexa rede de relações e interações que não se limitam a nossas trajetórias individuais. Bom, dentro do nosso currículo a gente constrói tudo aquilo que a gente pode construir. E nessa construção, é o nosso jeito de ser, as nossas características, as pessoas vão fazendo o nosso histórico, o nosso currículo. E a partir disso, nós podemos recordar como eu comecei nossa aula. Hoje eu estava recordando alguns amigos que passaram comigo no Rio de Janeiro, em Petrópolis, onde eu estava vendo a ordenação de um amigo. E nesse recordar, eu relembrei de tantas pessoas que tinham já se distanciado de mim. E como é bom. Então, elas ajudam na nossa trajetória individual. Uma foto. Quando você olha para uma foto com paixão, nossa, esse momento foi eternizado. As redes sociais, elas nos ajudam. O Facebook, por exemplo, trabalha essa característica. 2, 3 anos aparece aquele compartilhamento, aquela foto, e você olha, nossa, que bom rever, que bom. Às vezes até aquela pessoa já tenha passado, já tenha não está mais junto com a gente, mas faz parte do nosso contexto. A estrutura social ela tem a função de compreender, ela é o convite do autoconhecimento, é a descoberta que vivemos, permitindo que pensamos e conduzimos as nossas vidas para onde podermos ir como sociedade. Então, dentro desse campo de estrutura social,
a gente não vai mais construir, por exemplo, ferramentas do modo rudimentar, como era no período paleolítico. Porém, tem toda uma outra estrutura, a gente vai lá e compra a ferramenta que a gente precisar. Então, nós já mudamos algumas estruturas sociais. Não significa que nós temos, que elas são melhores dos que nós temos hoje, mas são formas diferenciadas, né? Como nós vimos, a questão das aulas online. São formas, ferramentas que nos ajudam. O que nos faz ser humanos? O que nos diferencia dos outros animais? Como cada ciência propõe respostas diferentes para essas questões? Então, se você olhar para o campo de algumas disciplinas, como a matemática vê o ser humano, como a biologia vê o ser humano, como as ciências naturais e humanas veem o ser humano. Aqui é legal nós começarmos a interagir sobre isso. E a filosofia e a sociologia, ela nos ajuda nesse campo. Então, dentro desse campo aqui, pensarmos o ser humano, o que nos faz diferente dos animais, é toda uma estrutura. E nesse conhecimento vamos nos ajudando uns aos outros. Quando você está com saudade de um amigo da escola, você não liga para ele, você não faz uma chamada de vídeo, você não quer saber como é que ele está e tal. É esse importar-se com o outro que é importante. Então, o que nos diferencia dos outros animais é que nós nos importamos uns com os outros. Vamos dar uma pensada nesse sentido durante todo esse processo. Eu me importo com alguém? Eu ajudo quem precisa de ajuda? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, a vida é uma vida social. Por que a sociologia ela é importantíssima nesse sentido? Porque ela busca a nossa capacidade de aprendizado para passarmos às outras gerações, construindo assim uma cultura. Lembrando que cultura vem de colere, do latim, que significa cultivar, preservar e criar. Gente, eu preciso cultivar, criar e preservar porque está na raiz do ser humano. O ser humano faz as coisas acontecerem a todo momento. Ele cria toda a estrutura social para que isso aconteça. Então, a primeira coisa que nós podemos ver é a questão dos rupestres nas cavernas. Eram momentos de colocar a sociedade em evidência. O ser humano precisava daquilo para mostrar para a história como ele vem evoluindo até os dias de hoje. Aí o estudo da história, o período paleolítico, a criação das ferramentas, e assim por diante. Tudo isso vai sendo gerado, construído, e isso é importante para você ver a nossa evolução dentro do processo de construção social, dentro do processo de relacionamento, dentro do processo de comunicação. E importantíssimo, a fala, né? Só o ato de falarmos, escrevermos, pensarmos e numerarmos tudo aquilo que existe dentro da quantidade e especificidade. E, com certeza, na questão da qualidade também. Todo o processo do ser humano, ele é construído como nós somos seres sociais. Por que seres sociais e políticos? Gente, aqui é importantíssimo. Ninguém de nós aqui, por mais que se diga apolítico, consegue ser apolítico em todo o tempo. Só o ato de você se relacionar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, já é um ato de política. E nesse ato de política, então, vemos dois filósofos interessantes, Aristóteles e Cícero. Aristóteles ele vai falar que o homem é um ser pensante, racional, dotado de capacidade de linguagem e comunicação na polis, na cidade. Então, o ser humano ele vive na polis, então ele pensa, ele se expressa, ele constrói seu conhecimento. De que forma? Compartilhando e organizando o espaço comum. Daí vem a ideia que o homem é um animal político. Então, o homem, como característica política, ele se relaciona com isso, porque ele organiza o espaço social para que ele possa ter melhor funcionalidade daquele espaço. Já o filósofo Cícero fala
na Roma Antiga, que eu usava a expressão ser social. Então, Aristóteles entendia o homem como um animal político que se relaciona com tudo o que acontece na sociedade, na cidade, na polis. Já Cícero troca ser político por ser social. O ser humano é um ser social, porque ele vive em sociedade. E esse viver em sociedade ele é construído diariamente dentro da construção política, religiosa, econômica e assim por diante. Aí vemos os conceitos de estrutura social. Nós podemos pensar uma estrutura social sem uma harmonia? Impossível, gente. Vamos usar o exemplo aqui do prédio. É um conjunto de fundações organizadas e dispostas de maneira a garantir a essa construção que se mantém em pé. Então, toda a estrutura predial, ela tem um fundamento, ela tem uma base, e dessa base ela vai construindo, vai sendo pensada. Nesse contexto, então, surge também todas as normas que regem aquela construção. Os segmentos, você não pode pular uma etapa, porque senão aquele prédio pode vir a ruir. Então, nesse contexto, surgem normas, regras e comportamentos que se organizam e são repetidos dentro de uma determinado padrão, revelando a sua previsibilidade. É previsível que, para que nós entendamos matemática, nós precisamos saber todas as operações. Ou precisamos a multiplicação, a divisão, a subtração e assim por diante. Então, é previsível que para você resolver um problema mais complexo, você saiba as inferências menores. Então, se eu estou dentro de um processo legal, de uma lei, estou passando o semáforo, há uma norma que me diz: semáforo vermelho é semáforo fechado, não passe que é perigo, pode causar acidente, você pode se machucar. Então, vocês têm que a sociedade criou uma norma, essa regra, para que você tenha um comportamento diante de todas as outras instâncias. Por que é tão importante esses elementos para a gente nos dias de hoje? Ou, desde que o ser humano é ser humano, ele precisou então ser encoberto, sendo construídas as suas regras, as suas normas de forma comportamental. Por isso existe uma previsibilidade. Aí então, nós temos no capítulo de vocês dois lá, o sociólogo Roberto Merton, ele vai dizer que com a base da previsibilidade e a regularidade comportamental social, nós vamos então construir uma sociedade mais agrupada, ou melhor, dentro do campo do status. Eu vou criando um status dentro dessa forma de pensamento. A sua tese principal é que a conformidade das regras e a aceitação de tal estrutura, onde teria que manter uma sociedade coesa e unida, ou, se existisse certa contradição, o que levaria às relações conflituosas. Desenvolveria, então, mecanismos de reação ou coerção aos comportamentos que desviassem da regra. Então, ele quer dizer o quê? Que dentro de uma possibilidade de segmento da regra, vamos voltar ao semáforo. Semáforo aberto é o verde, semáforo amarelo é sinal de atenção, pare, semáforo vermelho, vai acontecer alguma coisa errada. Então ele vai dizer, então, existe uma conformidade às regras, e eu me conformo com aquilo, eu não preciso questionar, eu simplesmente preciso obedecer aquilo que me é proposto. E assim eu aceito a estrutura. Se eu não aceitar essa contradição, vai gerar relações conflituosas. Se eu passar o semáforo vermelho, é bem provável que eu vá bater em alguém e essa outra pessoa vai dizer, mas como que você fez isso? Então ele vai trabalhando nessa previsibilidade. Isso é interessante para a gente no questão de conceito.
Então, nós não podemos, de certa forma, desviar a regra. Quantas vezes seus pais, né, falaram, não faça tal coisa, e você foi lá e fez, e que os seus pais propuseram, eles tinham razão. E aí você fala, nossa, por que eu não ouvi meu pai, não ouvi minha mãe ou meu irmão? Aí então vem um dos pais da sociologia, Emile Durkheim. Ele traz dentro do conceito de fato social a consciência coletiva, ou seja, crenças e sentimentos comuns que geram para a gente uma sociedade organizada. Então eu tenho uma consciência coletiva, eu sei o que eu posso ou não fazer. E esse saber, ele é muito importante, gente. Eu sei os espaços onde eu devo ou não tomar algumas atitudes. Então eu tenho sempre uma consciência coletiva. Aí, dentro dessa consciência coletiva, vem o segundo elemento, fato social, que seria o meu modo de agir, de pensar, sentir, levaria a uma coerção sobre as pessoas. Então eu posso usar a expressão dominação quando eu estou coergindo alguém. Então se eu tiver, por exemplo, um poder aquisitivo maior, eu posso fazer a coerção para quem trabalha para mim. Se você não trabalhar direito para mim, se eu não entender que você está fazendo do jeito que eu quero, eu posso te demitir. Entende? Então, o fato social, ele faz com que as pessoas possam ser coercivas umas com as outras. Mas é um modo de pensar, agir e sentir que vai fazer com que eu molde as pessoas ou do jeito que a sociedade quer ou do jeito que as coisas são. Outra questão acerca da estrutura social é a sua capacidade de mudança. Aqui, então, tem as teorias evolucionistas e darwinistas. Isso vocês já estudaram profundamente no campo das ciências, no campo das ciências, da biologia, da física, da química e assim por diante. Então, nós temos uma capacidade de mudança muito grande. E o pensamento, ele vai na mesma velocidade. Ele não é estagnado, ele é construído a todo e qualquer momento. Então, o que eu estou falando agora, pode ser que aqui alguns meses e anos sejam pensados diferentes. Dentro dessa questão evolucionista, a primeira fase da sociologia, ela é positivista. Por que ela é positivista? Ela é positivista porque ela pensa na questão positiva. Vamos lá, né? Relembrando aqui. Ordem e progresso da nossa bandeira. Então, é uma questão positivista, é um elemento que surgiu dentro da escola do positivismo. Então, se eu tiver ordem, se eu tiver organização, eu vou ter progresso. Eu vou construindo meu progresso constantemente. E também a antropologia, que seria o estudo do homem. Gente, queridos alunos, presta atenção nesse termo. A questão da antropologia, o estudo do homem, é o estudo daquilo que é mais profundo no homem. A sua racionalidade, o seu comportamento, a sua estrutura. E dentro de tudo isso, vai sendo construído toda a questão vinculada às relações políticas, econômicas e assim por diante. Mudanças existentes e nos discursos de conscientização de machismo e racismo. Então, vamos analisar aqui, gente. Existem vários tipos de mudança. Nós hoje temos várias outras características, a gente já viu isso em outros capítulos da sociologia, como vem sendo mudado, não tanto ainda, mas já o conceito de machismo, feminismo, de racismo. Nós tivemos agora nos últimos tempos a questão racista, né, nos Estados Unidos, que geraram vários outros conflitos, mas para mostrar que a vida dos negros importa, né? E é importante essa consciência. Então, a partir do momento em que eu me coloco na predisposição de pensar aquilo que me afeta como ser humano, eu também crio um conceito antropológico. Do machismo. Relembrando aqui, pela Constituição brasileira, as mulheres tiveram a oportunidade, dentro do Congresso, de ter uma parcela
para serem candidatas no campo político. É uma evolução. Não que isso seja uma coisa mérito, elas deviam ter muito mais, elas deviam ter a mesma probabilidade masculina quanto feminina. Mas a sociedade ela vem tentando incorporar características mais femininas também dentro do processo. Gente, aqui daria para nós fazermos uma aula dentro desse conceito, mas hoje não é o objetivo. Outro pensador importante para a sociologia é Karl Marx. Ele, então, estuda Hegel, a dialética de Hegel, onde ele começa dialética, diálogo. Era a maneira de pensar a realidade que estava em constante mudança, por meio de contrárias tese e antítese, as quais levaria a uma terceira conciliando-se, a síntese. Vamos dar um exemplo disso. Quero que vocês acompanhem aqui comigo o exemplo. Donos dos meios de produção, tese, versus classe trabalhadora, antítese. Então, um elemento aqui, que seria a tese, o elemento primeiro. Com antítese, aqueles que executam o fato. Já a ideia de conciliação seria a superação da oposição entre tais grupos, ou seja, que geraria, então, a síntese, que cederia um lugar para outra sociedade sem divisão de classes e sem propriedade privada dos meios de produção, a síntese. Então, a gente sabe que o processo, até hoje, ele está, segundo a teoria de Karl Marx, ainda está na tese e na antítese. Bem provável que ainda a gente não chegue, pelo menos nos anos que sucedem, a uma síntese, onde todos teriam os mesmos direitos constituídos. É interessante analisar esses pensadores porque eles nos apontam, né, para o nascimento do capitalismo e outras estruturas. Não vamos entrar nesse parâmetro nesse momento. Mudança social. Então, outro exemplo. Colégio. O colégio ele possui um conjunto de regras, padrões, funções, objetivos, ensinamentos, tarefas e hierarquias, como diretor, coordenador, etc. Eles têm elementos que compõem a estrutura social de uma escola, que juntos contribuem para que ela funcione. Gente, então uma escola é toda organizada. E nesse momento vocês percebem a organização da nossa escola, por exemplo. Desde os primeiros momentos que foi decretada a nossa paralisação, a nossa equipe gestora, diretores, coordenadores, com os professores, nós fomos disponibilizando para vocês os conteúdos que ali estão, com toda a equipe que nos assessora para que isso chegue até vocês. Olha só, que importante então seria há uma mudança social. Houve um elemento que nos fez mudar a programação. E nessa programação nós construímos uma outra forma de conhecimento. Que, quando nós voltarmos para a sala de aula presencialmente, a gente vai retomar tudo isso. Isso é bacana. Vamos voltar então ao capítulo 2. O que vocês aprenderam? Capítulo 3 e assim por diante. Por quê? Já foi assimilado por uma outra ferramenta que foi a aula online. Estudo da palavra status, que no senso comum está vinculado ao prestígio social. Gente, a gente gosta do status, né? Quem não gosta de ser reconhecido por aquilo que é, por aquilo que faz? Então, para a sociologia, o termo status é usado como algo específico, ou seja, é a posição assumida dentro de um contexto de interação entre pessoas ou grupos de indivíduos. Então, é a identidade social, status dominante. Quem são os status dominantes? Contexto familiar, econômico e religioso. Status geral, mulher, homem, pai, mãe, vizinho, roqueiro, skatista, e assim por diante. Então, assim, aqueles status que nós colocamos nos outros. O status geral, ele está vinculado ao status dominante, que também mulher e homem fazem parte da família.
que estão relacionadas ao campo econômico. Então, os dois, tanto o status dominante quanto o status geral, eles se interligam nesse conceito. Por exemplo, dentro do status, há uma discriminação social no status adquiridos, ou seja, vamos pensar, no campo de hoje, uma sociedade sexista, diferença de salários entre homens e mulheres. Claramente isso acontece a todo momento. Engraçado, né, gente? As mulheres muitas vezes não são contratadas porque elas engravidam e logo, automaticamente, elas não fazem, elas vão ficar um período fora do trabalho. Incrível isso, mas na nossa sociedade, não só no brasileira, mas na sociedade mundial, se pensa dessa forma. Os estereótipos, que já são características dos nossos julgamentos. Julgamento de que não enxerga as diferenças entre os membros de um grupo. Então você olha para alguém com tatuagem e tal, pertence ao grupo dos roqueiros, pertence ao grupo dos motoqueiros. Então cria um estereótipo da pessoa, do jeito de agir ou de pensar. O estigma social, identidade social, que é construída pela estereotipada, que inclui e oprime indivíduos que carregam. Então, vamos lá, vamos lembrar de alguns elementos assim, dentro do campo do estigma. Deficientes físicos, presos que já pagaram pelo seu crime foram soltos, mas eles vão sempre ser vistos pelo que eles cometeram. Quando você faz 1000 coisas boas e você faz uma só que não condiz com a sua índole, seu pai e sua mãe vão lembrar daquela uma coisa ruim que você fez. Lembra que eu te deixei fazer tal coisa, mas você não foi e fez outra? Quantas vezes você já fez isso também? Seu amigo foi bacana com você em muitos momentos, mas teve um momento que ele disse não para você. Você vai lembrar do não que ele te disse. Então, a questão do status eleito está bem presente na nossa vida. Então, grupos sociais, papel social gerado sobre pessoas que ocupam determinados status sociais. Então, vamos lá, comportamentos que cumprimos. Exemplo, sermos filhos, estudantes. Nós precisamos cumprir essas características. De filhos, seremos pais, de pais, seremos professores, médicos, advogados, ou sei lá, quaisquer profissões que escolhamos, e nossos filhos vão ser filhos, estudantes e assim por diante. Então é um ciclo interessante para analisarmos. Grupos agregados, show e a questão de aglomerações de massa, escola de Frankfurt, meios de comunicação, TV, rádio, internet. Hoje nós estamos mais dentro dessa cultura de massa, a questão da internet, porque ela virou uma ferramenta importantíssima para todos os elementos, principalmente agora no período da pandemia. Grupos primários, família, grupos secundários, trabalhos, colegas e estudos, grupos de prestígio social. Então, nós vamos criando grupos e desses grupos vamos mostrando as características principais que cada sociedade vai constituindo. Lógico, gente, cada sociedade tem suas particularidades. Nós estamos pensando no âmbito geral, segundo os pensamentos de Karl Marx e Émile Durkheim. Aqui, gente, eu vou pedir para o Lucas deixar essa tela bem sobreposta para vocês. Ele é o resumo do capítulo. Então, a partir disso, vamos relembrando aqui. Vida social, então, tem a ver com a capacidade de aprendizagem. Nós somos seres políticos, Aristóteles, ser social, Cícero. Dentro desse campo, então, da vida social, existem estruturas sociais, que elas têm alguma permanência, previsibilidade, regularidade de comportamento social, adaptações e reações a estruturas sociais e é possível de transformação. Passível de transformação, desculpa. Alguns elementos da estrutura social. O status social ele é adquirido, atribuído,
status atribuídos podem influenciar os status adquiridos, estereotipados e estigmas sociais. Dentro desse status social, aí nós temos o papel social, que é a expectativa de comportamento e relação em determinado status. Papel desenhado como comportamento do que é fato considerado e concretizado. Construção social que varia ao longo do tempo dos papéis de conflitos. Aí, vamos para grupos sociais, que esses grupos sociais criam o quê? Normas, valores, expectativas semelhantes, membros que mantêm interações e regularidades, a questão daquilo que existe como organização, para um agregado social, que seria o compartilhamento de interesses, valores, prestígios, emoções. Não há organização, comunicação, interação constante e duradoura, então cada grupo ele vai construindo os seus elementos, né, que podem mudar a todo momento. Tem caráter transitório e pode se desfazer. Nesse quesito, então, a vida social ela fica bem clara na questão de massa, no conceito da Escola de Frankfurt, porque as pessoas consomem os seus conteúdos a partir dos vínculos que elas têm com os grupos sociais e com a mídia. Dentro dessa característica, então, nós chegamos às categorias sociais. De que forma? Status de papéis semelhantes. Não há também uma questão de convergência ou consistência dentro do processo de cada grupo e não há organização. Gente, aqui então, esse organograma aqui, ele trabalha todo o capítulo de vocês. Eu gostaria que vocês, se vocês puderem, né, com toda certeza, lessem de novo o capítulo 2 e a partir dessa leitura, então, pudessem se perguntar. A primeira pergunta que vocês poderiam fazer para vocês mesmos é: de que forma eu, como ser humano, vou criando socialmente essas estruturas? E como esses conceitos, eles fazem parte enraigados na minha vida, eles fazem parte. Quais são as raízes que eles trazem para mim? Nós nascemos já com tudo isso construído e a gente vai ampliando essa construção. Então, nesse sentido, todos nós temos uma vida social, temos uma estrutura social, temos papéis sociais, temos elementos sociais, temos grupos sociais, categorias, somos agregados socialmente, temos papéis sociais. E, por último, como as massas, elas manipulam tudo isso. Nós sabemos que tudo que nos é apresentado tem a ver com uma questão de comércio, por exemplo. A questão de você gostar de algo, não gostar de outra coisa. De você ter características, eu gosto daquilo, meu irmão não gosta e assim por diante. Tudo isso é construído socialmente. E dentro dessa construção, vamos pensarmos o que você pode fazer diferente. Mas aqui nós trouxemos nessa aula toda uma estrutura social, que elas são importantes dentro daquilo que nós trabalhamos durante já o livro A e o livro B, mas trouxe de novo para vocês, principalmente o capítulo 2, porque ele acaba revisando muito dos conceitos que a gente já tem. A partir disso, então, eu vou pedir para que vocês revejam, não precisam refazer as questões, revejam as questões que foram já feitas da página 34 do livro A, questões de 1 a 6, consolidando os saberes da 36 e 38, de 1 a 7, para que vocês entendam que, dentro desse processo de construção social, nós entendemos que o ser humano é o principal agente que pensa, que modifica e transforma a sociedade. Então, para a nossa aula de hoje fica: vamos transformar a sociedade conhecendo os conceitos e, a partir deles, ampliando o nosso conhecimento. Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.